presidente Lula sancionou hoje a Lei do Combustível do Futuro. O objetivo é instituir normas e parâmetros voltados à transição energética do Brasil. Na prática, as regras vão permitir aumentar os percentuais da mistura de etanol na gasolina fóssil e biodiesel no óleo diesel comum. Além disso, a lei institui o Programa Nacional de Diesel Verde. Pelo texto, a adição obrigatória de biodiesel ao diesel tradicional vendido ao consumidor final vai subir para 15% no ano que vem. Esse percentual vai continuar subindo 1% ao ano até 2030, quando o patamar chegará aos 20% de mistura. Em relação à gasolina, a mistura de etanol no combustível fóssil vai passar a ser entre 22% a 27%, podendo chegar a 35%. Atualmente, essa mistura pode chegar a, no máximo, 27,5%, sendo no mínimo 18% de etanol na gasolina. O presidente Lula afirmou que hoje o Brasil é um exemplo para o mundo e vai servir de referência no quesito transição energética. E o Brasil hoje é um modelo para o mundo. Vocês não têm dimensão de como é que eu me sinto hoje, olhando para o mundo e dizendo: o Brasil é o país que vai fazer a maior revolução energética do planeta Terra e não tem ninguém para competir com o Brasil. O presidente também destacou a importância da convivência entre pequenos e grandes produtores rurais e a necessidade de produzir sem degradar o meio ambiente do país. Por que não é possível a convivência democrática entre os pequenos produtores e o agronegócio? Por que nós temos que ser inimigos? Por que alguém tem que fazer queimada que vai prejudicar os empresários sérios desse país? Quem for sério sabe que está sendo prejudicado por alguém irresponsável que resolve fazer fogueira com a floresta para matar a nossa fauna. A lei sancionada hoje também cria programas nacionais voltados para a transição energética em vários setores. Entre eles, o combustível sustentável de aviação, conhecido como SAF. Conforme a nova norma, o incremento das misturas dos biocombustíveis aos combustíveis fósseis caberá ao Conselho Nacional de Política Energética, vinculado ao Ministério de Minas e Energia. Após o evento, o ministro da pasta, Alexandre Silveira, afirmou que a lei de transição energética vai ajudar o Brasil não apenas no quesito ecológico, mas também econômico. Alegria muito grande estar num evento onde a gente fortalece o Brasil como líder da transição energética global, onde a gente, principalmente hoje, cria uma nova indústria. A indústria que vai se dar para produzir o combustível sustentável de aviação. Vamos começar um processo de descarbonização, mas principalmente geração de emprego e renda hoje na indústria desse combustível da aviação. Nós compomos o CORSIA e todos aqueles que assinam o acordo do CORSIA são obrigados a começar a descarbonização a partir de 27. Ou a gente aprovava essa lei, ou nós teríamos que ser importadores de SAF. Agora, além de nós autossuprirmos a nossa indústria nacional de aviação, nós vamos ser exportadores de SAF. Um passo fundamental para que o Brasil lidere a descarbonização do setor aéreo global. Quem vai comentar um pouco mais a respeito desse assunto é Renata Isfel, presidente da Abiogás, Associação Brasileira de Biogás. Renata, uma ótima noite, é um prazer recebê-la aqui. Boa noite, Rafael. Boa noite, Renata. É um prazer estar aqui com vocês também. Renata, eu queria começar a olhar para essa proposta e, obviamente, explicar para quem está em casa a importância, porque nós temos hoje esse combustível do futuro, como foi abordado pelo ministro e também pelo presidente, o objetivo de diminuir o nosso número de emissões, essa descarbonização e fazer um caminho que precisa ser realizado. Hoje, por exemplo, era prevista o pouso de uma aeronave utilizando já o combustível dentro do que traz esse projeto. Não aconteceu, porque justamente não conseguiram localizar a tempo esse combustível, pelo menos o que foi divulgado até esse momento. Eu quero usar isso para ilustrar a nossa capacidade de produzir o que traz esse projeto no momento. A gente vai também ter que contar com um investimento muito pesado do governo brasileiro para produzir as métricas que foram estabelecidas até aqui? Olha,
A produção, ela vem da iniciativa privada. Hoje você tem aí, dentro de todas as coisas que foram cuidadas do combustível do futuro, um grande potencial de produção e daqueles que já são produzidos, um potencial muito grande de crescimento, a ponto de realmente tornar o Brasil líder na transição energética. Ele já está com uma liderança a partir do momento que o próprio G20, semana passada, trouxe para o foco para os biocombustíveis, que são uma pauta do Brasil e do Hemisfério Sul. Mas com relação à produção, o exemplo do SAF é que ele é um combustível muito novo, ele é um combustível que agora está começando a ser produzido. Então, ele não existe ainda uma planta em larga escala, mas já existem diversos investimentos nesse sentido, inclusive 2 plantas que fazem o SAF a partir do biogás e do biometano, e essas plantas vão entrar em operação e têm o potencial de entrar muito mais. Mas o setor precisava justamente de um projeto de lei que trouxesse essa perspectiva dessa demanda que vai ter de descarbonização para que comecem os investimentos. É um sinal de mercado muito forte dizendo, olha, investidores, a gente está aqui com interesse, a gente vai precisar desse biocombustível, então, setor privado, por favor, produza, porque a gente precisa disso para a transição. E o setor privado já está respondendo. É o mesmo caso do biometano, que a gente já tem 8 plantas, mas já tem mais 29 esperando produzir e vai ter mais de 100 aí nos próximos anos, devido ao combustível do futuro. Renata, me achará, só para a gente conseguir entender aqui, já que é um assunto difícil para muita gente, falando aí do SAF, os aviões hoje eles funcionam à base de querosene. Com esse novo combustível, não será preciso produzir outras aeronaves. É como se a gente tivesse um avião flex. Exatamente. A ideia é que seja um caminhão, um avião flex. Ele vai poder misturar o bioquerosene de aviação ao querosene, né? Eles são com a mesma composição e vão poder ser misturados como um veículo flex. Renata, quando a gente olha também para essa configuração, ali o plano ele vai trazendo a utilização do biodiesel e com a sua mistura com o diesel, há uma porcentagem maior em relação também ao etanol e à gasolina. E a gente verifica também ali os derivados, quando a gente olha para a soja e para essa produção. Para alcançar e olhar para o que os outros países fazem em relação à porcentagem de uma melhora, esse caminho ele é super necessário. A gente vai precisar também fazer uma alteração no nosso nível de produção de soja, por exemplo, para conseguir contribuir de maneira significativa? Olha, com relação ao biodiesel, a gente tem uma série de insumos que podem servir para essa produção, mas o setor já está preparado, já tem isso, inclusive foi uma demanda do setor de biodiesel, porque existe aí já essa questão. Na verdade, você está fazendo um produto, se a soja puder ser considerada uma matéria-prima, né, do agro, o biodiesel ele tem um valor agregado, porque ela foi transformada em combustível. Então, não é que você vai precisar plantar mais, mas você vai dar uma outra utilização para isso, mas sem se preocupar com a questão de ter alimentos suficientes, porque aqui no Brasil a gente tem uma produção de soja muito grande, nós somos exportadores de soja, então a gente acredita que vai ter o suficiente para a gente conseguir avançar e trazer esses combustíveis. A gente falando aqui desse aumento do etanol na gasolina, além, claro, de reduzir as emissões de gases do efeito estufa, de estarmos contribuindo para o meio ambiente, logo me vem à cabeça, teremos, então, redução de preço? Olha, isso varia muito mercado a mercado, estado a estado, distância da produção, distância de onde vem, do refino. Não tem uma resposta única, né? A gente vê que varia ao longo do ano. Mas o ponto principal aqui, e você já abordou muito bem, Renata, é que assim, a gente está em um momento em que a descarbonização é fundamental para o futuro do planeta. E a gente vê muita gente, por exemplo, comprando veículos elétricos, pensando aí em ser mais limpo,
limpos e muita gente com veículos flex que já poderia estar usando um veículo que seria até mais renovável que o próprio veículo elétrico, dependendo da composição da energia elétrica, mas acaba não usando o etanol. Então, é um momento da gente pensar como, para quem obviamente tem as condições financeiras de fazer isso, em utilizar aqueles produtos que têm origem nacional, que são os biocombustíveis, para conseguir justamente fazer essa descarbonização, mesmo que às vezes tenha alguma diferença de valor. Mas em muitos estados, se eu não me engano, na data de hoje, a gente está com 15 estados em que o etanol está mais barato que a gasolina, ele vai até, inclusive, baixar o preço da gasolina. Vai variar. É a mesma coisa do biometano também, que está aí com esse novo plano e que tem, hoje, via de regra, mais barato que o diesel, e a gente pode fazer um projeto para descarbonizar o setor de transporte pesado, os caminhões, que são, no setor de transporte, aquele que mais emite gases de efeito estufa. Renata, muito obrigado por falar conosco, trazer um pouco dessa explicação, esmiuçar nos detalhes. A gente hoje acompanhou o presidente, também o ministro, abordando esses temas. Às vezes eles são um pouquinho delicados, mas tendo alguém que conhece a fundo desse tema, é muito importante trazer aqui para quem está em casa entender do que a gente está falando nesse momento. Muito obrigado. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Boa noite. Boa noite.